Limoeiro. Oi, mundo! Hoje o cafezinho em Belém do Pará para conversar com o grande instrumentista, compositor, cantor Paulo Ernesto Braga Moura. Para os íntimos, Paulinho Moura. Paulinho, muitíssimo obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Oi, mundo. Para começar, vou mandar um trecho de uma valsa que eu fiz para minha mãe, Andrelina. Oi, mundo. Então, a gente tinha organizado o roteiro, mas como diz Paulinho Moura, quanto mais organizado o carnaval fica, pior o resultado no final. Então, vamos lá, Paulinho, começar por uma coisa que está sendo comemorada agora, este ano, que são os 20 anos do Choro do Pará. Me conta um pouco sobre esse projeto. Em 2005, o Jaime de Oliveira Bibas trouxe a Belém para ministrar um workshop 3 integrantes do Instituto Jacó do Bandolim, que foi o Sérgio Prata, cavaquinista, o Del Rian, bandolinista, que foi aluno de Jacó, e o nosso conterrâneo de 7 cordas, Luiz Otávio Braga, que foi um dos primeiros paraenses a despontar no mundo do choro a partir dos anos 70, lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia ele é professor da Universidade do Rio de Janeiro, professor de violão, etc. No ano seguinte, Jaime de Oliveira Bibas me chamou para que eu formatasse o que seria um laboratório de choro, o primeiro laboratório de choro, que depois viria a se tornar essa escola de choro, esse projeto, né? E então eu chamei Meninéia, percussionista, Carlos Meirelles Bochecha e Yuri Guedelha, solista, para fazermos o quadro de instrutores, né? Então fizemos 3 módulos, aí já no segundo semestre entrou o professor Marcos Puff, no lugar do Yuri Guedelha. Então, em 7 de dezembro de 2006, nós fizemos o primeiro concerto a partir desses 3 primeiros módulos. Hoje em dia a gente faz um módulo e faz um concerto, 2, apronta para concerto. No ano seguinte, como Jaime de Oliveira Bibas se tornou presidente do antigo IAP, que hoje em dia é Casa das Artes, da Fundação Cultural, ele disse: Paulo Moura, toma conta disso aí, porque eu, como presidente, vão dizer, esse cara está botando coisa que deu ideia e tal. Eu disse, tá bom. Aí, então, eu carreguei para a Fundação Cultural, ainda era Tancredo Neves, em 2007, eu, como gerente de música da Diretoria de Interação Cultural, levei para lá e assim foi. Aí, depois, volto para o Turno Velho, a Dina adotou, aí depois volta, aí unificou para a Fundação Cultural do Pará, tirou o Tancredo Neves. Passou esse tempo, passaram muitos instrutores, mas desde sempre Meniné e Bochecha estão aqui com a gente, né? Já passou Diego Santos como professor de violão e também maestro, né? O regente. Hoje em dia estamos eu, Meninéia, Bochecha, Claudio Honor Amaral como instrutor de solo, e de violão o professor Misael Carvalho, que entrou há 2 anos, que também todo professor de violão ele fica como regente. E eu só na coordenação mesmo, e conseguimos fazer esse módulo alusivo aos 20 anos agora. Fizemos um concerto no Margarida, com mais de 80 músicos tocando choro no palco, uma coisa linda. E eu ressalto o seguinte, que esse projeto é a única escola de choro gratuita do Norte. E, por exemplo, nós temos a Escola Portátil de Música lá no Rio de Janeiro, que está fazendo 26 anos. Nós fizemos 20, mas somos do Norte, e a nossa escola é gratuita, ninguém paga para assistir aula. É uma escola nos moldes mais informais, digamos assim, né? Mas estamos planejando já com parceria com o SESC, Casa da Música, o segundo módulo, provavelmente, entre outubro e novembro, para celebrarmos, assim, com chave de ouro, esses 20 anos desse projeto. Eu não falei no começo também que um dos objetivos desse projeto é formar novos grupos, novos regionais, né? Que no primeiro ano já saiu o Charme do Choro, que está completando 20 anos também, o primeiro grupo de choronas do Norte. E um dos poucos do Brasil na época, lá há 20 anos, isso já ocorria em Belém, né? Coisa bonita. Então, além do grupo das choronas, né, que está fazendo 20 anos, quais outros tu pode destacar
Engole Choro, Empresta 30, Corda Livre, Eu Choro. Tem um de Mosqueiro, que é muito bom, que é do Bindola. Ele foi aluno do Choro do Pará, então ele formou o Choro com Café. Ele que é um instrutor, coisa mais linda. Depois procure na internet Choro com Café. Coisa linda, um grupo de choro muito bom. E tem choros autorais também, ainda tem essa. Como o pessoal fala assim, não é que seja menina dos olhos, é uma coisa que eu me preocupo muito mais em fazer as pessoas tocarem do que eu bombar minhas músicas que eu componho. Eu tenho aí vários álbuns aí chamados CD Morou, que era um compilado de coisas que eu compunha naquela hora, vai daquele mesmo jeito, ou então música que eu gravei no estúdio, sobe para a internet e está tudo certo. Receber, a gente não recebe nada disso por isso, mas tudo bem. Fora esse provável concerto que vocês estão estudando ainda para este ano, vocês têm alguma outra apresentação que vai rolar agora a partir de agosto, setembro? Não. Veja bem, funciona assim. Sempre às sextas e sábados, de 16 a 19, tem as aulas. Cada professor fica com seu aluno, né, dos 4 professores, é percussão, violão, cavaquinho e solo. Então, na terceira hora, todo mundo se reúne numa sala e faz o bandão, faz a grande orquestra. Então, a gente pega esse repertório, isso dura 24 horas, que são 4 finais de semana. Ao final de todas essas aulas de ensaio, já está montado o repertório. Então, uma semana depois, geralmente, acontece o concerto com esse repertório. Quando ele já está pronto, pode-se fazer mais de um concerto, porque está todo mundo azeitado mesmo. Todo tipo de músico frequenta o Projeto Choro do Pará, músicos profissionais, amadores, de mais de 60, de menos de 15, de escola de música, de caserna, de outros projetos, por exemplo, como Pavulagem, tem muita percussionista no Choro do Pará de Pavulagem, tem gente de escola particular que estuda música, e músicos da noite, tem roqueiro, tem carimbolista, tem sambista, tem pagodeiro, você tem tudo. O que diz assim, quem toca choro, toca qualquer tipo de música. Agora me diz uma coisa, quem quiser ter mais informações sobre o projeto, onde a gente encontra essas informações? Tem no Instagram, Choro do Pará, no Facebook também tem. Se quiser conversar comigo também, não tem problema, vai lá no meu privado, diz aí, Paulinho, como é que é? Mas já temos data já programada entre 23 de outubro e 14 de novembro. Os prováveis concertos vão partir do dia 20, do dia 20 de novembro já deve estar rolando os concertos, se Deus quiser. Espero celebrar esses 20 anos assim, um grande concerto maravilhoso, como todos são, né? Sou suspeito para falar, mas toda vez é lindo. Paulinho Moura, são mais de 40 anos de estrada. Tu ainda sentes assim um friozinho da barriga quando tu sobe no palco, seja lá no Bar do Gilson ou seja no teatro? Na casa do Gilson, por exemplo, todo domingo eu vou lá brincar. Se tiver uma mesa, a gente toca. Se não tiver mesa nenhuma, a gente toca. Mas quando tem show lá, por exemplo, teve um que a gente fez com o Pedro Amorim, ele cantando os sambas dele, de cenas cariocas, a gente ensaiou tudo bem, dar um fiozinho. Né? Por exemplo, quando eu vou cantar, a minha voz que fala, um verso é o Paulinho Moura, mas quando eu abro a boca para cantar, eu sou Ernestinho Braga ou o Pablo Tequila, depende do gênero. Aí sim, por exemplo, eu fui cantar agora no festival, mas também não tive muita chance, porque eu estava sem banda base, mas do jeito que chegou, foi, né? Tive até o apoio do Pedro Calari, que chegou lá, pega um violão, bora tocar aí. Mas é uma coisa que eu vou perdendo aos poucos. Eu tenho vontade de fazer mesmo o show do Ernestinho Braga, como eu já fiz no antigo Bodega, que era na Quintino, isso, fiz no Sesc, Ver o Peso, já faz muito tempo. O Ernestinho Braga surgiu do Lima, que o Olivar Barreto deu num festival, que aí ele ia cantar minha música, mas aí ele não foi. O apresentador perguntou, Paulinho Moura, quem vai cantar sua música? Ele disse, Ernestinho Braga. E é assim que surgiu o Ernestinho Braga. Por que Ernestinho Braga? Ele me chama Paulo Ernesto Braga Moura, como você bem falou. O Paulinho Moura é tocador de violão e fazedor de musiquinha. Ernestinho Braga é que eu acho. Vou falar em Ernestinho Braga. Como é que vocês convivem? O Paulinho Moura dá apoio muito para o Ernestinho Braga, principalmente quando ele vai gravar alguma coisa, o Paulinho Moura geralmente faz os arranjos e toca o violão para o Ernestinho. O Paulinho Moura é ser um cara do mundo, né? Fuma charuto, fuma chonga, toma cerveja. O Ernestinho Braga, não. É o uísque, entendeu?
É um cara requintado, ele usa até blazer, essas coisas todas. Paulinho Moura só usa camiseta preta e jeans. Só. Eu tenho essa história, mas eu tenho vontade mesmo de fazer, não é vaidade, a vaidade não é minha, é do Ernestinho, de fazer um show com uma boa banda. Eu gosto de muitas coisas que eu vi quando meu pai colocava música, e o Ernestinho Braga gosta muito de cantar as coisas que o papai colocava. Por exemplo, eu gosto muito de cantar assim. Eu não, Ernestinho. O sol que outrora brilhou em minha vida apagou-se, perdeu sua luz, não brilha mais. Minha vida é uma noite sem lua e sem estrelas. Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais. Ernestinho Braga gosta de cantar essas coisas, né? Essas coisas antigas. Inclusive, a vontade é fazer uma homenagem ao meu pai. Inclusive, a primeira música, o primeiro som de chorinho que eu escutei, eu era menino, não sabia nem me expressar direito, então tocava o Vê Se Gosta, que é... E aí eu escutava aquilo, eu fui olhar, eu olhava lá na vitrola, aí estava rolando aquele disco de vinil de 78 RPM, e dentro do selo do disco tinha um selo da loja, que era um selinho amarelo assim. Aí eu identifiquei esse, porque era só esse que tinha. Eu sempre separava, papai, eu quero isso aqui, quero ver se gosta. Meu primeiro contato assim, com choro, me apaixonei. Depois que o papai me deu um violão, eu tenho 11 anos, porque eu pegava o violão do meu irmão e ficava tirando musiquinha que tocava no rádio na primeira corda. Então, aí depois o meu contato com o choro foi quando eu vi os Chorões tocando assim. Aí disse, eu quero tocar isso, quero tocar isso. Já para os anos 70, final dos anos 70. Eu estava lá na inauguração da Casa do Choro, 6 de setembro de 79, Aldemir Ferreira abriu a casa lá na Honório Cocaripunas. Aí eu vi o Gerardão tocando, sete cordas, Barico, Catiá, Saudoso Aldemir. Aí disse, eu quero tocar isso. Aí eu me lembro que eu sempre comecei a frequentar a casa do Aldemir, que era a Casa do Choro. Eu me lembro que eu fui subir no ônibus, dei uma porrada, quebrei minha unha, né? Aí eu disse, mas eu quero ir lá para a Casa do Choro. Aí eu fui no Mandarim, que está fechado, aqui já fechou, e fui comprar uma dedeira daquela de plástico, assim, para poder me adaptar. E foi aí que comecei a dizer, vou virar chorão. Acabei virando chorão mesmo, que quando o Aldemir foi tocar choro no céu, lá em 83, o violão que ele tinha, que foi fabricado pelo João Bezerra, um violão de 7, toscamente, João Bezerra era um senhor que fazia instrumentos e consertava. A gente não usava nem a palavra luthier ainda. Ele morava na Passagem União, próximo à Conceição. Então, o Bochecha estava com esse violão em casa. Aí o Bochecha subia e traía uma corda dó de violoncelo lá do SAM, Serviço de Atividades Musicais da Universidade. Então, Paulo Moura vai estudar 7 cordas. Aí me emprestou o violão do Aldemir com uma corda dó de cello, para a 7ª. E foi aí que eu me apaixonei mais ainda pelo choro e por esse instrumento, né, o violão 7. Esse aqui foi fabricado pelo Nicola Mineve, ele tem 31 anos, né? O Nicola ainda está vivo, ele voltou para a Bulgária, mas está aqui, Alba Concert. Pronto aí, olha aí. Aí dá para ver, 94, isso aqui é uma raridade. Então, a tua música, o interesse começou autodidata, e depois que tu te aperfeiçoaste, ou sempre foi autodidata, tu foste te aperfeiçoando com o tempo? Veja bem, eu sempre tocava violão, fazia acordes que eu não sabia o nome de nenhum. Então, quando eu entrei no Curro Velho em 91, já em 92 eu tive vontade de colocar música. Eu não tinha música no Curro Velho. Aí eu falei com a saudosa Dina, a gente precisa botar aula de música aqui. Ela disse, não, mas tem o Carlos Gomes. O Carlos Gomes é para meia dúzia de privilegiados que conseguem passar na prova e só. Aqui a gente pode botar uns 20 pessoas dentro de uma sala e dar aula para essa galera e está tudo certo. Isso é verdade mesmo, né? Aí depois, quem quiser, vai para o Carlos Gomes e aperfeiçoa e está tudo certo também. Aí foi assim, eu pedi para comprar 4 violões. Aí, para dar essas aulas, eu tive que estudar. Como é que o cara ia me perguntar, professor, que acorde é esse aqui? Então, eu tive que estudar harmonia sozinho para poder
passar isso adiante, né? E foi aí que eu comecei a estudar sozinho, formação de acordes, harmonia e etc e tal. Depois que eu fui estudar baixaria, essas coisas, mas tudo mais intuitivamente, que é o bordão do violão de sete, etc e tal, né? Eu já vinha estudando isso concomitantemente com o aprendizado de acordes, né, que só foi melhorar. No máximo, faz um workshop ali com o grande mestre e tal, e está tudo certo. Então, agora a gente vai falar sobre esse grande projeto do Paulinho Moura com Ernesto Braga, que é o Se Demorou. Me conta sobre isso. Bom, o Se Demorou necessariamente não é o Ernestinho Braga cantando as canções do Paulinho Moura. O Se Demorou é o seguinte, eu sempre participando de festivais e entrava no estúdio para gravar bonitinho para mandar. Ou então, quando algum cantor pedia uma música, eu mandava e eles gravavam bonitinho no estúdio. E ainda não tinham os streams, não tinha plataformas. E o que eu fazia? Eu queimava um CD com essas músicas, um compilado, fazia uma capinha e dava para as pessoas, eu apelidei de CD Demorou. Era um CD que demorou para cacete para sair. Nem sair. Aí eu fazia esse compilado. Aí aumentando, aí daqui a pouco o CD de MP3 já estava com cerca de 70 músicas, assim, já estava um negócio inflado. E tem mais, e depois músicas para festival, que a gente entrava no estúdio, pô, ficou bacana, deixa aí, põe no CD Demorou, põe nesse MP3 aí e passa para a galera conhecer, entrega numa rádio, e grava uma aqui para mandar para festival e vai juntando isso aí. Quando chegaram as plataformas, o Zé Maria Vilhena, que trabalhava comigo lá no Centur, disse, pô, Paulinho, bora jogar isso nas plataformas. Bora fazer. Aí eu mandei, ele disse assim, olha, Paulinho, aqui tem 11 labels, subi 7, fora as músicas de parceiros meus que estão subindo para as plataformas. Mas no CD Demorou, assim, a música, tem música lá que eu tinha acabado de compor, do jeito que estava lá, ao violão, e subir da mesma forma que tem música que foi num estúdio do cacete, com uma sonoridade boa e tal. Isso para mim não importa, o negócio era registrar e mandar lá. Então, a partir daí, o Zé Maria me apresentou uma editora, a qual eu sou filiado, que é a GRV, e que faz esse trabalho para mim. Eu nunca mais subi, você demorou, eu posso pegar um bocado de coisa nova que tem aí e subir. Tem parceria minha, por exemplo, tem música Você Demorou aí, que é do tempo do Servifest, e tem outra que eu fiz, por exemplo, com o Maxi Reis, que é uma homenagem para o Nilson, que está lá, Lenda de Rio, que o Vital gravou, que é uma música que a gente fez, que ele fez uma homenagem a Wilson Chaves, e eu musiquei já no final da pandemia. Então tem música que eu fiz agora e tem música que eu fiz muito tempo, e não tem essa coisa, não tem muito esse parâmetro. O negócio é apresentar, mesmo porque tem música secreta, não adianta nada, né? Tem um bocado de música, eu falo, olha, eu faço música todas as noites. Pego uma letra de alguém, e tem letra aí, manda para mim, ou então eu faço uma melodia e jogo lá. Aí tem maluco que coloca letra, tem uns caras que colocam letra maravilhosamente, assim, não sei, os caras têm esse dom, eu não tenho esse dom. Mas para colocar melodia em letra, isso eu consigo fazer bacana, e fazer música separadamente. E componho muito com o Tiago Amaral, por exemplo, a gente compõe choro, eu, Tiago Amaral e Cardoso, que é do trio Lobita. Eu componho instrumental, eu estou nessa história. Mas tem 7, você demorou aí no YouTube, Deezer, Spotify, tá? Tem 7 álbuns lá. Tem mais um álbum com o Dudu Neves, teve álbum que nem saiu, eu e o Dudu, que a gente fez na pandemia também, nem saiu. Tem um bocado de coisa, tem um bocado de parceiro meu que está colocando aí, mas eu tenho feito música, graças a Deus, todos os dias, é o que me ajuda a continuar acreditando que eu sou músico, que eu sou compositor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu faço isso para agradar a mim, e para mim, que me faz bem, me faz dormir bem, tomando a minha IPA, fumando meu charuto, brincando com Valencinha e fazendo música, né? E vendo programas inúteis, às vezes, na televisão. Eu pouco saio na noite, mas toda noite é sagrado. Música, IPA e charuto. Isso é. Por falar em parceria, você tem muitos parceiros. Uma das parcerias, eu acho que mais duradouras, não sei se essa é a palavra mais certa, é com o Fabrício dos Anjos, que já tem música que foi gravada pelos mineiros, né? Beto Guedes, etc. E tal. Então, mas também tem parceiros dessa nova geração, como o Rafael Veredas, por exemplo. Me conta um pouco dessa mesclagem de parceria, como é saber que tem um Beto Guedes que gravou uma música tua, uma parceria antiga com a Fabrício, se tem um outro mais antigo que o Fabrício. Me conta sobre essa história de parceria.
as minhas parcerias geralmente começaram com a história de eu musicar letra dos outros para festival. Começou assim. Tanto que a minha primeira parceria com o Fabrício, que é o Pé na Estrada, é na estrada, meu pensamento voa mais alto, um salto na imensidão do tempo que corre solto, a chama no peito, a mão no aço do violão, é na estrada. A gente ganhou festivais pra caramba com essa música, né, no Sudeste, inclusive, né, com filiada da Rede Globo, etc. E o Loborges gravou essa canção, né, graças a Deus, o Fabrício teve contato com ele, foi para lá, para Minas, o Beto Guedes gravou a Valsa da Solidão. Por exemplo, o Pé na Estrada foi a nossa primeira parceria. Já a Solidão parece que foi a segunda ou terceira, que é Solidão, me diz pra que você chegou, como quem não quer nada. Eu tive essa grata surpresa do Fabrício dar para esses caras maravilhosos, que fã dos dois, esses caras cantando música minha, né? Isso faz bem, por exemplo, o Dudu Neves, a gente tem um disco de samba chamado Jogos de Ilusão, né? Aí a gente estava no festival de Itacoatiara, eu ia apresentar minha música, e estava lá o Lula Barbosa que ia cantar uma música do Dudu. Eu disse, pô, Lula, olha essa aqui, eu gostaria de gravar essa música. Outra madrugada fria, novamente solidão, sem te encontrar, nem ao menos esquecer. Já é tarde, volto só. Esse eu gravo sim. Tanto que está no CD dele também, num álbum dele também, além dos Jogos de Ilusão, ele gravou também num álbum dele, né? Os festivais nos dão muitas oportunidades de conhecer pessoas. Você pode não ganhar nada lá, entre aspas, né? Mas você ganha quando você começa a expandir o seu horizonte de parcerias, de conhecer os caboclos, por exemplo, o Gonzaga Blantes, né? O Gonzaga, que é o Edinaldo Reis, para quem não sabe, eu conheci o Gonzaga lá em Itacoatiara, aí a gente já ganhou um festival, por exemplo. Me encontro com o silêncio desta casa e sinto a dor doendo no meu violão. Que triste mundo me olhe e convida, como se eu lhe devesse uma canção. Meu corpo abandonado me recebe, poemas pelo chão adormecidos, rascunhos de canções pelas paredes, velhos retratos do meu grande amor. Recolho em pranto o sonho que me resta, e pela fresta o sol me acaricia. Abro a janela, então a casa inteira vai se mostrando tão cheia de vida. Iluminado seja esse poeta que me entregou a chave da poesia. A gente ganhou em Macapá, a gente não foi, mas a gente mandou para que alguém cantasse lá. Eu conheci muitos parceiros em festivais, né? E muitas canções minhas foram descobertas por outros compositores. Pô, bonita essa tua canção, posso gravar de novo? Claro. Tinha também uma outra confraria, que era a das terças de cordas, que funcionava na casa do saudoso Biratã Porto. Inclusive, saiu o Trilobita, saiu dessas reuniões. A gente se encontrava às terças-feiras, eu, Cardozinho, Biratã Porto, e vários outros compositores, letristas. Então, inclusive, tem um CD, um álbum chamado Terças de Cordas, né, com música instrumental e músicas cantadas também. Depois veio o Trilobita, depois o Trilobita aí o Quarto Elemento, e muitos projetos foram acontecendo para forjar esse meu caminho de compositor, tocador, chama Ernestinho Olerê, né? Ernestinho Braga. E isso tudo é a minha vidinha musical, digamos assim. Tem muita coisa aí para tocar com pessoas. Adoro acompanhar. Eu gosto muito mais de acompanhar do que tocar. Eu quando era mais jovem,
arborava, eu entrava numa e solava, né? Mas eu não sou solista, não. Compus muita música que as pessoas solam, por exemplo, eu solfejando. Eu faço muito choro, mas faço a melodia, mas também faço a partir de letras que me enviam. Eu vou te dar só um exemplo, e não é à toa esse exemplo, que é também para homenagear um caboclo que tem 84 anos, ele nasceu no dia 29 de maio, por isso o Dia Municipal do Choro, em Belém, Adamor do Bandolim. Então, eu estava no Curro Velho em 2011, tinha retornado ao Curro Velho, que eu estava na Fundação Tancredo Neves, então o Ronaldo Silva ainda estava trabalhando por lá. Sabe que o Ronaldo escreve toda hora, faz música a todo momento, ele não para mesmo. Aí disse, Paulinho, eu acabei de escrever um negócio pro Adamor. Então, ele disse, olha, tá aqui, Tocador Marajoara, o Bandolim de Ouro. Tá bom. Então, eu fiz esse choro. E depois compus também com a Camila Alves, que é sete cordista do Choro do Pará, ela escreve também, além de fazer melodia, etc. Tal. Mas eu compus muito choro a partir de letras. Então, por exemplo, esse que eu vou fazer rapidamente aqui, se chama Bandolim de Ouro, o qual o Ronaldo Silva me presenteou com essa letra, para homenagear o meu queridaço, meu amigão do peito, meu mestre, e aprendi muita coisa com o Adamor, muita honra de tocar com ele, participar dos trabalhos dele, dos álbuns, etc. Tal. Então, escuto um choro nesse bandolim de ouro, um tocador marajoara, ponteando esse bailado iluminado do arrozal, subindo o rio Arariúna e o Lago Grande, o Genipapo, Santa Cruz e Mocões, os passarinhos e curicaca vão voando, cavaco, banjo, marcação, flauta e pandeiro, o mundo inteiro nesse choro vai girando. Mestre Adamor, colhendo flor, vai navegando, canoa branca, sol, marola e pururé, pois é assim que o choro chega adiante, segue adiante pro Aragés e seus remansos. Escuta então, choro feito com ternura, pra Rosa Flor que mora num jardim da ilha, pois toda vez que o Adamor do bando lhe faz um ponteio, o vento bate e o roseirão vai perfumando. Mestre Adamor, colhendo flor. Viva Adamor. É um dos nossos maiores artistas ainda conosco, não é? É sempre uma honra. Isso. Adamor do Bandolim. E assim, na atividade, o que é mais importante. Sim, eu estive, a gente esteve agora, acho que foi em maio, meu Deus, a gente foi tocar em Marabá e Parauapebas. O Adamor teve problema depois que fez a catarata, ficou quase cego, e como se não bastasse, a gente foi fazer show, o aparelho de audição dele estava bronqueado. Aí a gente não entendia, porque ele falava assim, como é que um cara com 84 anos, não enxergando direito, não escutando direito, ainda faz show e ainda arrebenta, né? Graças a Deus ele já deu um jeito no aparelho, já está beleza, sabe? Adamor é um gênio, e compondo sempre, é o criador do choro amazônico, e é mesmo. Ele tem uma linguagem assim, ninguém acompanha os choros dele de primeira, é tão cheio de armadilha, cara, se ferra mesmo. tem que andar junto para saber a fera que é. Então, Paulinho, eu também queria que tu falasses um pouco dessa galera que está chegando agora no cenário e que tu estás também fazendo parcerias. Olha, o Veredas aí, uma vez eu encontrei com ele sempre muito, como é que se diz, assim, irreverente, né? Ele pegou aquela, eu digo, olha, filhote de Allan Carvalho, ele andou muito com o Allan Carvalho, ele aprendeu muito com esse caboclo, com o Ronaldo, ele só anda com gente boa. Aí ele disse, moleque, manda uma letra aí que eu vou fazer uma melodia para você. Eu pedi mesmo, você bora, Veredas. Aí ele começou a mandar, inclusive ele colocou uma dessas canções aí no álbum, né? Que é um bolero. Seja lá como for, já cansei de chorar, meu chão me faltou. Eu participei também tocando outras canções e disse, já que tu tá aqui, coloca 7 cordas aí nessa toada e tal. Ficou super legal, ficou super bacana mesmo. E gostei dessa história
de compor com gente jovem, não é só ele, tem um bocado de gente que está aí, começando eu, por exemplo, quando a Camila começou a compor comigo, a Camila tinha lá seus 15 anos, né? Ela era minha aluna de violão, e já escrevia coisas maravilhosas. E outro dia eu fiz 2 músicas para o Veredas, que ele mandou dizer, isso é uma música de relacionamento. Eu disse, é. Aí uma semana depois ele mandou uma outra, disse, daí é de início de relacionamento. Ele, minha rapaz, tu vai me comprometer. De Veredas, olha. Vou-me embora, mas um dia eu volto. Tô cansado de tanto bater e ninguém abrir. Meu amor, tá chegando a hora. Vou brincar noutras terras. O trem já vai partir. Do meu sonho dourado nunca vou me esquecer. Das cidades dos astros vou me lembrar de você. Viajei noite adentro, eu fui pela orla do cais, andei. Ouço alguém me chamando, já vou rindo outra vez, vou-me embora. É isso. Quais são os outros mais dessa nova geração? Tem gente, mas já não é tão jovem quanto ele, né? Mas tem, por exemplo, os velha guarda, tem o Sérgio Salles, tem o Vigílio Viga, que é um poeta que compõe coisas maravilhosas. Eu sei que você é um cara leve, um artista muito leve, mas nessa tua leveza, tu planejas alguma coisa para um futuro próximo ou a longo prazo? Não, não que eu acho que seria vaidade, é porque tem, por exemplo, tem muitas coisas. Tenho 35 anos de Estado, não dá para me aposentar, que eu tenho 5 filhos. É verdade. A gente sabe que técnico cultural, aqui tem que trabalhar na área cultural, é difícil para caramba. E você, para trabalhar na área cultural, é mesmo que você seja artista mesmo, porque senão não tem sentido ser apenas técnico, administrativo e também não participar do mundo da arte, né? Porque você tem que ter cabedal, você tem que entender, você tem que ter raiz, você tem que ter caminho, né? Tem que ter o trajeto para chegar ali. Eu tenho vontade, sim, mas não sei. Quem sabe um dia aparece um produtor, assim, se engrace com o Ernestinho Braga, com as composições de Paulinho Moura. Tenho vontade, sim, como eu te falei, eu tenho a vaidade do Ernestinho Braga de subir um palco mandando ver canções de Paulinho Moura, mas também as canções que eu escutei durante a vida e achava legal cantar. Ser aquele astro, né? Ser um intérprete. Tenho vontade, sim. Tenho muitos projetos, mesmo porque eu tenho muitos parceiros, né, no Brasil inteiro, né, não é só aqui, não. Tem muita gente, tem muita coisa que está guardada, muita coisa que tenho vontade de mostrar, mas eu não consigo armar nada, porque eu também tenho no meu trabalho uma coisa que eu gosto muito, que é de ver as pessoas tocando, de ver as coisas nascerem, como é no caso do Choro no Pará, né, já também e chamar amigos para ministrar workshop de composição, fazer com que esses novos valores, né, esses novos talentos comecem a escoar suas águas produtivas, suas piracemas, as marés de fertilidade, de música, né, do talento mesmo dessa galera que está chegando aí, tem coisas novas e boas. Eu sou completamente aberto ao novo, não ao caricato, mesmo que eu também eu faço música de encarnação, de curtição, como tem o Reg Nero de Ravel, que fica um Veloso Dias, aquilo é uma outra vibe, né? Que tem o Pablo Tequila, que é um outro cantor lá. Eu gosto, o que eu gosto, eu vou fundo, sabe? Tenho vontade, sim, de fazer vários projetos e tenho vontade de tocar com gente nova, gente que está começando. Como eu te falei, eu gosto muito de acompanhar. Eu tenho vontade de voltar a tocar na noite e acompanhar pessoas, fazer tudo isso aí. Botar o pessoal no palco para trocar choro, ver gente compondo choro, compor com gente jovem.
É isso, eu gosto. E para quem ainda não conhece Paulinho Moura, para quem ainda não sabe ou não sabia da existência do Ernesto Fraga, onde que a gente encontra na rede social o teu trabalho, como é que a gente entra em contato contigo? Fala para a gente aqui. Pode chegar no Instagram e lá no privado, Paulinho Moura, underline PA. E tá Paulinho Moura também lá no Facebook. Pode me chamar lá, não tem, nunca, não tem dessa comigo. Me chamou, diz, Paulinho, eu tenho um negócio aqui, viabilizar uma composição, a gente compõe. A história, essa música faz amigos, traça caminhos novos também. A música, a gente nasce com essa história. Então, há 40 anos, como arquiteto, porém músico desde sempre. Né? Parei de trabalhar com arquitetura já lá para os anos 2000, porque a música veio e absorveu toda, me puxou para o lado dela. Como tem essa coisa que a gente chama de dom, a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo, vai errando, sobretudo vai fazendo. E aonde eu perder o medo. Para eu começar a compor, eu tive que perder o medo. O medo de fazer coisa parecida, de fazer plágio, de fazer coisa feia. Eu fiz muita coisa bonita, mas também tem muita coisa horrorosa. Eu não vou nem mostrar mesmo. Né? Mas eu estou aberto a todas as linguagens, as maneiras de se fazer música, seja tocando, compondo, organizando grupo, aprendendo a escrever, né? Como, por exemplo, tem um lado meu que é de sambista de samba de enredo, que eu tenho mais de 20 que eu fiz para as crias do Curro Velho. Então, eu aprendi a escrever para isso. Eu já ganhei música, por exemplo, em festival que, por exemplo, eu escrevi a letra e o Cirotor fez a música. Mas eu não sou um escritor, não. Eu sou medíocre escrevendo. Eu sou fraquíssimo. Eu gosto mais de fazer melodia mesmo. Todo esse teu tempo quanto educador, eu posso até dizer educador musical, teve alguma história que te emocionou? Muitas de ex-aluno de violão que aprendeu os rudimentos, depois se formou em música e vários foram dar aula lá no Curro Velho. Eu já chamei, eu como coordenador, o chamava para dar aula. Por exemplo, aluno com deficiência visual foi meu aluno, depois a gente formatou aulas com CDs de áudio para ele ministrar, virou professor de violão. Outros viraram professor de universidade, tá? Passaram lá pelo Curro Velho. Isso dá uma emoção, isso dá uma alegria. Né? Um dia eu encontrei o cara, ele disse, olha, tá vendo? Eu sou professor de música, porque eu fui aluno de violão, aqueles acordezinhos, era uma casa muito engraçada. Pois é, esse caboclo aí, o cara falou para mim, é claro. E muitos, outra coisa, poetas me mandando, poetas consagrados me mandando coisas para eu musicar. Isso aí eu fico feliz com isso. Né? É acreditar muito. Dá muito crédito a mim, isso é legal, isso faz bem. Eu não citei mais um conterrâneo, né, que é o Hugo Almeida, que está em Belém, a gente tem tocado junto, está compondo junto, é um garoto muito bom. Mando um abraço para o Hugo. Raízes do Tião. Bom mundo, agora que a gente teve uma pequena amostra de todo o universo desse grande artista, Paulinho Moura, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá, vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artistas da Amazônia, levando com talento, com amor, com dedicação, todo o nosso potencial para o mundo, como ele, Paulinho Moura. Paulinho, finalmente, você está no De Papo com a Hélia, eu fico muito feliz com isso, eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo profissional que você é, pelo amigo carinhoso com que você se tornou, e volte sempre que a casa é sua. 3 de maio está lá também, só chegar, tocar Andrelina, novamente, né?
Oi, mundo! Oi, mundo! Cheiro do Pará! Muito obrigada, Paulinho! Beijo 20 pra anos. tu! Tamo junto. Oi, mundo! Eu tô de papo com a